Voltando, gente, vamos lá, continuando na sucessão do cônjuge concorrendo com o descendente. Aqui eu trago o que para vocês, ó? O que a gente já acabou de falar no vídeo anterior, né? Para o cônjuge concorrer com os descendentes dependerá do regime de bens adotado no seu casamento. E aqui, gente, não esqueça que depois da decisão do STF, julgando impulsionar o artigo 1790, o companheiro também. Sempre que a gente lê cônjuge, a gente vai ler cônjuge barra companheiro, certo? Se o regime de bens for o da comunhão universal, o cônjuge não concorrerá à herança, possuirá apenas a sua meação. Se o regime de bens for o da separação de bens, por pacto antinupcial, facultativo ou convencional, o cônjuge não concorrerá com os descendentes, certo? E aqui neste caso ele também não será meeiro, nem herdeiro, nem meeiro, não será nada. Se o regime for o da comunhão parcial de bens, denominado regime legal, houver bens particulares e bens de aquestos, bens comuns, neste caso o cônjuge concorrerá com os descendentes somente nos bens particulares, pois nos bens comuns de aquestos possui meação, certo? A gente divide em duas massas, os bens comuns, ele será meeiro, nos bens particulares ele será herdeiro. O mesmo tratamento do regime de comunhão parcial de bens receberá o regime de participação final dos aquestos, que foi o que eu acabei de falar para vocês, certo? Aí nós temos uma regrinha interessante aqui, ó. O cônjuge em concorrência com descendentes. Uma regrinha besta, mas ajuda a gente a resolver o caso, correto? Nos bens em que o cônjuge possuir meação, ele não concorrerá com os descendentes. Então, naqueles bens que ele é meeiro, ele não é herdeiro. E nos bens que ele não possuir meação, ele concorrerá com os descendentes. Nos bens particulares, ele não possui meação, então ele concorre com os descendentes. Certo? Essa regra comporta uma exceção. Qual que é? O regime da separação obrigatória de bens do 1640, parágrafo único. Naquele caso, o que acontece? O cônjuge sobrevivente não será nem meeiro e nem herdeiro. Nos bens em que ele não for meeiro, ele será herdeiro. Nos que ele for meeiro, ele não será herdeiro. Certo, gente? Entendido essa questão? Uma outra questão, um outro ponto que a gente tem que destacar para vocês é a garantia de recebimento mínimo da herança, que está prevista no artigo 1831. O cônjuge tem direito a uma cota à parte igual à dos descendentes nos bens em que concorrem. Entretanto, se todos os herdeiros descendentes que estiver concorrendo com o cônjuge também for seus descendentes, ele nunca poderá receber menos do que 25% da herança. Isso é chamado garantia de recebimento mínimo da herança. Certo? Vamos entender aqui como é que funciona? Olha lá. Como que funciona a garantia de recebimento mínimo da herança? Casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Bens comuns, R$1 milhão. Bens particulares, R$1 milhão. Certo? Nos bens comuns, com a morte do pai, 500 mil vai para a mãe a título de meação. Os outros 500 mil vem 100 mil para o filho, 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 100 mil para o outro filho. A mãe não recebe, porque ela já foi meeira. Nos bens particulares, o que acontece? Nos bens particulares, ela está concorrendo só com filhos comuns aos dois? Sim. Então tem que ser reservado para ela 50% do patrimônio. 25%, um quarto. A lei fala um quarto, que é a mesma coisa que 25%. 25% do patrimônio, tá? Então separa desse 1 milhão aqui, 250 mil entrega para a mãe e o restante 750 mil divide entre os 5 filhos. Certo, gente? É isso que diz a garantia de recebimento mínimo da herança. Aqui, ó, nós temos uma exceção à regra, tá? Por quê? Porque o autor da herança teve filhos de uma relação extramatrimonial, seja por uma ex-cônjuge ou de uma pulada de cerca, né? Que aqui
No Brasil não é comum isso acontecer, tá? Sobretudo entre os homens, que são muito fiéis aqui no Brasil, certo, gente? Mas, de repente, uma ou outra exceção pode ocorrer de haver uma família paralela, enfim. O tiozinho aqui morreu, o que vai acontecer nesse caso, gente? O tiozinho morreu, o que acontece neste caso? A esposa sobrevivente, ela perde o direito de receber no mínimo 25%. E aí ela vai concorrer em igualdade de condições. Vai pegar a herança que competia a ela e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais, certo? Ao contrário do exemplo anterior, em que dividia 25% para ela e o restante é para os filhos, se tiver ao menos um filho de uma relação extramatrimonial, ou antes do casamento, ou durante o casamento, mais de um filho que não seja dela, a cônjuge ou o cônjuge sobrevivente perde o direito de garantia de recebimento mínimo da herança. Certo, gente? Entendido isso? Então, anote essas informações, porque serão muito úteis a vocês. Grande abraço, paz!